Olá, você está na Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá e estamos muito felizes com a sua presença. Se você ainda não assistiu outros cultos, é só você entrar no nosso canal para conferir. Além disso, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos. Aproveite e agora mesmo curta esse vídeo e compartilhe com aqueles que precisam receber essa palavra. O culto vai começar e queremos que você participe dele. Ore, louve e se atente à palavra de onde você estiver, junto com a gente. Tenha um ótimo culto. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Venceram, né, a tempestade aí, que tentou se aproximar, mas já foi embora e vocês venceram a chuva, né? Glória a Deus. Muito bom vocês estarem aqui. E vamos dar início ao nosso culto, orando. Vamos ficar de pé para falar com o nosso Deus? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, ó Pai, nessa noite. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu povo reunido, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque Tu trouxeste a cada um de nós, ó Pai, até a Tua casa, Senhor. Para juntos, ó Pai, louvarmos o Teu nome, exaltarmos o Teu nome, Senhor. Para Te agradecer, ó Deus, na beleza da Tua santidade, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque Tu está presente no nosso meio, Senhor. Que a Tua mão poderosa, Senhor, venha nos abençoar durante esse culto, Senhor. Aceite, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Aceite o nosso louvor, Senhor. Aceite as nossas orações, Senhor. Se faça presente, Senhor, em cada coração. Que o Teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite, ó Deus. Que possamos sentir, ó Pai, a Tua paz, o Teu consolo, a Tua graça sobre nós, Senhor. Esteja conosco durante todo esse culto, Senhor. Aceite, Senhor, o nosso culto. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler Salmo 138. Eu vou ler o versículo ímpar e os irmãos, por favor, leiam os versículos pares. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a Ti. Voltado para o Teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao Teu nome, por causa do Teu amor e da Tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o Teu nome e a Tua palavra. Quando clamei, Tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das Tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe conhece as arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, Tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estende a Tua mão direita e me livras. O Senhor virá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Amém. Os irmãos podem assentar? Irmãos, quando nós lemos esse salmo, né, de Davi, nós vemos aqui Davi num sentimento de gratidão, um sentimento de um coração quebrantado, de alegria. E ele fala aqui que ele vai louvar a Deus pelas grandes coisas que ele fez. Então, no mesmo coração de Davi, que nós possamos também adorar, louvar a esse Deus, um Deus tão cuidadoso. Nós vemos o quanto, aqui nos versículos, nós vemos o quanto Deus foi cuidadoso com Davi, o quanto Deus foi zeloso, o
quanto Deus ouviu a oração de Davi, quando ele estava aflito, quando ele estava angustiado, Deus deu forças para Davi. E o Deus de Davi é o nosso Deus também, é o mesmo Deus. Então, no momento em que nós clamamos a esse Deus tão poderoso, Ele também nos dá força para prosseguir a cada dia, em cada batalha. Esse Deus também está conosco. Nós vemos o quanto esse Deus é um Deus milagroso, poderoso, grande. Quando Ele diz aqui que Ele está na altura, Ele está lá em cima, e mesmo assim Ele olha para cada um de nós. Às vezes eu fico no meu cantinho orando, né? E eu acho interessante que eu começo a imaginar Deus lá em cima, nas alturas, e daqui a pouco eu consigo sentir a presença desse Deus. Ou seja, Ele está lá em cima, mas Ele também está conosco, Ele também está junto de nós. Então Ele é um Deus poderoso, mas Ele também é um Deus misericordioso. Ao mesmo tempo que Ele está assentado no trono, Ele também está ao nosso lado. E a gente vê aqui, né, Ele sendo um Deus tão cuidadoso com Davi. E assim Ele é conosco, um Deus cuidadoso, um Deus amoroso, um Deus que teve um amor tão grande, que Ele enviou Jesus Cristo para nos dar a vida eterna. E aqui no versículo 8, vou pedir a Lúbia para colocar novamente. Quando diz assim, ó: não abandones as obras das tuas mãos. Quando o salmista diz isso, eu começo a pensar, nós somos a obra da mão do Senhor. Deus nos criou. Então, quando ele diz aqui, ó, não abandone as obras das tuas mãos, ou seja, ele pede que Deus não o abandone. E isso também deve ser o nosso desejo. Pedir sempre que Deus esteja conosco, que Deus esteja nos abençoando, porque nós temos uma vida lá fora, nós temos angústia, nós temos várias coisas acontecendo, mas Deus nunca nos abandona. Deus está sempre conosco. Que nesse momento de culto nós possamos ter o mesmo coração, o mesmo desejo, os mesmos sentimentos que Davi teve aqui. Que nós possamos louvar ao nosso Deus, exaltar ao nosso Deus, independente do que Ele faça na nossa vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que merece o nosso louvor, a nossa adoração. Ele é digno de toda a honra. Por isso, nós devemos estar aqui, nesse culto, com um coração cheio de gratidão a esse Deus que pode todas as coisas e que jamais tira a sua mão de sobre nós. Então, que Deus possa nos abençoar durante esse culto e que você possa sentir a presença desse Deus tão maravilhoso. Vamos fazer como Davi, vamos louvar ao nosso Deus. Vou chamar aqui o Guilherme e a Raquel. Graça e paz, meus irmãos. Ih, gente, misericórdia. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos colocar de pé para a gente estar louvando ao nosso Deus. Como a irmã Janete já disse, nós estamos aqui para louvar ao nosso Deus, independente de qualquer coisa, independente de bênçãos, independente das situações. Hoje não é meu aniversário, não é aniversário de ninguém que eu conheça, não sei se é o aniversário de alguém. Se for, meus parabéns. Se não for, mesmo assim nós vamos adorar dizendo: Senhor, eu te agradeço. E nós vamos complementar dizendo que nós o agradecemos porque Ele nos libertou, Ele nos salvou. Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. E por isso nós o agradecemos. E por isso o louvor dele está na nossa boca continuamente. Com
Glória a Deus. Vamos continuar louvando o Senhor, dizendo que Ele é formoso, que Ele se faz presente aqui. E eu gostaria de te convidar a uma reflexão. Eu não sei quanto tempo os irmãos têm na casa do Senhor, quanto tempo de batizado. Eu não sei como foi a sua semana, eu sei como foi a minha. Eu não sei como foi a sua vida espiritual no decorrer de todos esses anos. Se você sente que tem algo mudado, se você sente que está diferente, aquela luz que brilhava lá no início não está brilhando mais por algum motivo. Existe algo te impedindo de ser aquela pessoa que você foi no início, no teu primeiro amor. Então, nesse momento, eu te convido a dizer: Senhor, entra, limpa, cuida e me usa. Amém? Amém. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Glória a Deus. Nós pedimos então que agora a gente realmente possa abrir os nossos corações e as nossas vidas para que esse Deus trabalhe nas nossas vidas. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Os irmãos têm a oportunidade de trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se sentar. Bem, irmãos, eu vou pedir à nossa irmã Gisele que ore agradecendo a Deus pelos dízimos e as ofertas. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem colocado, Deus, suprimento na casa dos teus servos e tem dado sustento para cada um de nós, Senhor. E isso, Senhor, se reflete, Senhor, no motivo de gratidão, que as pessoas vêm aqui, Senhor, devolver a Ti, em honra ao Senhor, tudo que o Senhor nos tem dado, Pai. Ensina-nos, Senhor, a ser cada vez mais fiéis e nos dedicar cada vez mais a Ti, Senhor. E não permita que em nossa infidelidade a gente deixe de Te servir com os nossos dízimos e ofertas, Senhor. Mas que o nosso coração esteja completamente entregue ao Senhor. E cada pessoa que entregou, Senhor, possa ver as janelas dos céus, Senhor Deus, verdadeiramente aberta diante de Ti, de Si e da Sua casa, Pai. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, vamos aos nossos recadinhos, né, da semana. O recadinho é das mulheres de oração, né? Nós nos reunimos, né, todos os dias, de segunda a sábado, né, de 8 às 9 ali na igreja. Os irmãos que puderem ir, que quiserem estar conosco ali, estamos todos os dias ali orando, né? Temos os cuidados necessários, como máscara, com álcool, distanciamento, né, Valdira? Então, assim, nós temos todos o cuidado, né, para estarmos ali reunidos, tá? Outro recado também é a respeito do estudo que nós estamos fazendo na quarta-feira, no culto de quarta-feira, a partir das 19. Nós estamos estudando ali com o pastor o livro de Apocalipse, e eu vou dizer para os irmãos que toda vez que eu vou, eu me sinto assim satisfeita. Tenho aprendido bastante, né? A cada quarta-feira aprendo uma coisa diferente. Então, se os irmãos puderem ir, né, vocês vão ser muito bem-vindos e tem sido muito bom mesmo. Outro recadinho, né, é a respeito dos nossos cultos online. Né? Nós voltamos a fazer os cultos online. Os irmãos acessem, né, a rede lá no YouTube e para assistirem o culto. Né? Acho que é toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira o Diego tem colocado nos grupos e os orientadores têm repassado. Então, vocês fiquem à vontade para acessar lá o culto. Né? E outra coisa é a respeito do nosso culto, que é às 17 horas, né, e às 19 horas. Vamos orar por esses dois horários. As pessoas que não têm vindo, às vezes estão com alguma dificuldade, que Deus possa tirar essas dificuldades, para que a gente possa congregar, né, para que a gente possa estar juntos, mas separados, né, por causa da aglomeração, cada um no seu cantinho, né, louvando o nosso Deus. Então é um momento gratificante estarmos juntos. Então esse culto das 17 e o culto das 19 é importante, é uma fase importante da igreja, né? Então vamos orar para que isso seja assim, abrace a todos, né? Aqueles que você sabe que é desse horário de 19, mas não está aqui, ore por ele. Às vezes ele está com alguma dificuldade, né? Então para que a gente possa estar juntos, né? Esses são os recados. Eu vou chamar o mensageiro da noite, que é o irmão Nelson, que ele vai trazer a mensagem. Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Eu convido a igreja a abrir comigo o capítulo número 6 do livro do profeta Isaías. Vamos à ministração da palavra. Vamos ficar de pé. Capítulo número 6 do livro de Isaías, versículo de número 1 até o versículo de número 8. Vamos à leitura da palavra. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo, a igreja.
mas ele deixava sair 15, cada um deles tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com um remédio. Como ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Todos juntos, o 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Feche seus olhos comigo. Senhor, eis a tua palavra, eis a leitura da tua palavra. Há uma ministração que está no teu coração e que desce, Senhor, para a tua igreja, para que todos nós sejamos cheios dessa graça e desse poder, Senhor. Fala conosco, Pai. Usa a minha vida como instrumento em tuas mãos e prepara o coração do meu irmão para que ele seja abençoado. Nos abençoe nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Eu tenho certeza que todos os irmãos já leram esse capítulo. Tenho certeza de que ouviram muitas pregações sobre essa passagem. A Bíblia, ela se renova diariamente. A gente nunca é demais ouvir mais uma vez um capítulo desse. Esse capítulo 6 do livro de Isaías, Deus aparece a Isaías numa visão e mostra a sua glória. Isaías não tinha presenciado tamanha glória sobre a sua vida. E ele contempla seres angelicais, os serafins, que são anjos que têm 6 asas. A palavra diz que com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 asas eles voavam. E eles olhavam uns para os outros. Eles não admitiam olhar para o Senhor. Eles não olhavam para o Senhor, tamanha a glória de Deus. E eles olhavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa passagem é linda, o nosso coração fica saltitante quando a lemos, porque reconhecemos nessa passagem que o Senhor é grandioso. E por mais que Isaías não tenha contemplado toda a glória, que o Senhor não tenha mostrado toda a sua glória para ele, o que ele viu ali foi surpreendente, eu tenho certeza que extraordinário. Diante dessa glória tão surpreendente e extraordinária, Isaías se viu como um homem pecador. Ele reconheceu quem era, reconheceu os seus pecados, a sua miséria, reconheceu que era um homem que tinha lábios impuros e que vivia no meio de um povo também impuro. Reconheceu que era pecador diante daquela glória tremenda que estava se manifestando sobre a vida dele naquele dia. Nisso, eu vejo o versículo de número 6 dizendo que um dos serafins, que algumas traduções dizem que são seres que ardem em fogo, algumas traduções dizem isso, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar do Senhor com uma tenaz. Essa brasa, no versículo 7, diz que essa brasa tocou a boca do profeta. Ali ele não era profeta ainda, mas de Isaías, e disse que o pecado de Isaías estava, algumas traduções falam, expiado. O pecado foi expiado, ou a sua maldade purificada. Ele foi perdoado naquele momento da sua maldade e dos seus pecados. Houve naquele instante uma conversão. Depois de seu pecado perdoado, Isaías tomou a decisão mais importante da sua vida. E aí o versículo 8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Era uma pergunta. Quem há de ir por nós? Então Isaías respondeu dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele tomou a decisão mais importante da vida, que é de ser um anunciador, um pregador da palavra de Deus. Naquele dia ele tomou a decisão de ser um profeta. E profeta era alguém que era chamado por Deus com a missão de levar a palavra do Senhor até o povo, seja uma mensagem de livramento. Isaías, sempre conhecido pelo estilo
não é? Sempre que chegava no meio do povo para entregar uma palavra de Deus, ele dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos. Não só para dizer sobre algum livramento que o Senhor estava preparando, mas também sobre juízo a algum povo. A palavra de Deus diz que o ministério de Isaías foi tão grande que ele foi profeta de 4 reis. O rei Uzias foi esse primeiro, o rei Acais, o rei Jotão e Ezequias. O ministério de Isaías foi tão grande, ele profetizou por cerca de aproximadamente 50 anos. Este homem teve 50 anos como profeta em Israel. Isaías foi testemunha de muitas coisas. Foi testemunha da expansão do Império Assírio, foi testemunha de livramento que o Senhor deu a Israel durante esse tempo. Ele viu o colapso de Israel durante um tempo. Ele tinha uma missão tríplice. Qual era essa missão? Primeiro, confrontar Israel e as nações vizinhas através da palavra, mostrando os seus pecados e delitos contra Deus. Segundo, profetizar, pregar a esperança à geração futura de exilados, que seria restaurada do cativeiro. E terceiro, ele havia de pregar que Deus enviaria o Messias davídico, ou o Messias da linhagem de Davi, para salvar Israel e as nações da terra. Foi Isaías, no capítulo 53, que descreveu perfeitamente os sofrimentos do Messias. Quando a gente abre a palavra no capítulo 53, do verso 1 ao 7, nós nem precisamos ler todo o capítulo, porque a gente já se imagina vendo esse camarada escrevendo isso. E ele escreveu assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Segundo versículo, vamos até o 7. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para o que o desejássemos. Verso 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Verso 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E verso 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Esse relato foi feito há mais de 700 anos antes de Cristo chegar a essa terra. Esse homem foi inspirado por Deus a escrever o que escreveu. Era linda a mensagem. Isaías foi aquele que nos ensinou que a vida cristã pode ser cheia de dificuldades, mas que nós precisamos e devemos sempre esperar em Deus. Por isso o capítulo 41, no verso 10 diz: não temas, vocês conhecem esse versículo, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías é um livro tão primoroso, um livro de uma literatura tão maravilhosa que nós precisamos compreender mais. O capítulo 61, ele descreve como foi o ministério terreno do Messias, do versículo 1 até o versículo de número 3. Olha o que diz a palavra: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Verso 2, para proclamar o ano da bondade, ou o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Último verso: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação de sua glória. Parece poesia, parece que nós estamos lendo um poeta escrevendo. O livro é maravilhoso. A pregação de Isaías
Ezequias é linda e maravilhosa, mas não pensemos nós que o que ele escreveu foram somente poesias lindas, de bons momentos que ele tenha vivido ou que tenha presenciado diante do seu exercício, do seu ministério profético. Mas saibam vocês que ele também viveu dias de amargura, dia de dúvida, ele viveu dias de tensão, dias que pensava que o seu povo seria destruído completamente. E eu quero convidar vocês para uma reflexão comigo nos capítulos 36 e 37 de Isaías. Abre primeiro no capítulo 36, do verso 13 ao 18, olha o que estava acontecendo. E o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, o rei da Síria. A Síria estava se movimentando para invadir Judá. Não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Olha a arrogância do adversário. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos da Síria. Verso 16. Não deem atenção a Ezequias, assim diz o rei da Síria. E aí o versículo 16, 17 e 18, vem o adversário dizendo de tudo de ruim que ia fazer. Pode passar o 17. Até que eu os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal, ainda faz promessa de bonança. O adversário. Pula para o 18. Não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? O adversário era forte. Realmente as nações vizinhas não suportaram a glória terrena daquele exército. E de fato havia a história de que por onde eles passavam a destruição era iminente. Eu convido você de novo a abrir agora no capítulo 37, do verso 1 ao verso 6. Olha o que diz a palavra. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Quando a gente recebe uma mensagem de terror dessa, a gente se prostra aos pés do Senhor, porque a gente sabe que a resposta, ela vem da palavra, ela vem da ministração da palavra. Olha o verso 2. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Com esta mensagem: assim diz o rei Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há força para dá-la à luz. Talvez o Senhor, olha o pedido do rei, talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu, portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Era um terror. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhe respondeu: assim disse Isaías, digam ao seu Senhor, assim diz o Senhor. Era característico essa mensagem, assim diz o Senhor. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra ti. Eles procuraram um profeta, porque era natural que Israel procurasse, que Judá procurasse o profeta que estava no ofício, para que eles ouvissem a palavra de Deus. E todas as vezes que um profeta anunciava algo vindo da parte de Deus, era a ministração da palavra, era a pregação da palavra. Israel se concentrava sobre as dúvidas sobre o profeta que estava no exercício. Toda vez que surgia uma dúvida sobre o que fazer, sobre que decisão tomar, eles consultavam ao profeta e foram consultar a Isaías. Isaías disse para eles: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Abre no versículo 15 do próprio capítulo 37. O rei, depois de ouvir isso, orou. E olha a oração do rei: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Verso 17. Dá ouvidos, Senhor, e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta todas as palavras que Senaqueribe, rei da Síria, enviou para insultar o Deus vivo. É verdade. Olha a dúvida, irmão. É verdade que o rei dos assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto.
Atiraram os deuses deles no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra moldados por mãos humanas. E verso 20. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Eu comecei dizendo que era poesia ouvir Isaías escrever, mas a vida de Isaías não foi só flores. O ministério desse profeta não foi condicionado a um tempo de bonança extremo em que nunca tivesse passado por dificuldade. A tradição diz que ele foi cerrado vivo ao meio. Então, e era um homem, foi homem de Deus do primeiro ao último dia do seu ministério. Nós precisamos entender que a resposta de Deus vem por intermédio da palavra, da pregação da palavra. Continua no capítulo 37, verso 21. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. A gente é levado a crer que o Senhor não nos ouve, às vezes, não é isso? A gente está orando e a coisa não acontece, e a gente às vezes acha que Deus não ouviu. Deus ouve. Esta é a palavra que o Senhor falou contra eles. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel, verso 24. Sim, você insultou ao Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta subi ao mais elevado e inacessível cume do Líbano. Derrubei os seus cedros mais altos, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas, ao melhor de suas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés sequei todos os riachos do Egito. Você não soube que há muito eu já o havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu havia planejado? Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. Verso 27. Os seus habitantes já sem forças desanimam envergonhados. São como pastagens, como brotos termos e verdes, como capim no terraço, queimados antes de crescer. Pula para o verso 33. 33. Por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará na cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, e não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Verso 35. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Último verso. Então o anjo do Senhor saiu e matou a 185.000 homens nos acampamentos assírios. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. O que o adversário não entende é que a nossa resposta não sai do nosso coração. A vitória do crente não vem da sua imaginação. A vitória de todo crente vem direto do alto. É o Senhor quem nos responde. Esse povo nem precisou entrar numa batalha, porque o Senhor respondeu. É por intermédio da palavra. O Senhor garantiu por intermédio da pregação, da fala, da palavra. O Senhor garantiu que aquele povo não invadiria Judá, que aquele povo não seria levado cativo, que aquela peleja não seria deles, mas o Senhor estaria pelejando. E o anjo do Senhor, que é uma teofania registrada no Antigo Testamento, não se sabe se o anjo do Senhor é o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo. Há controvérsias e há discussões teológicas sobre isso, mas nós sabemos que o anjo do Senhor não é um anjo comum, mas é o próprio Deus. O próprio Deus. O Antigo Testamento registra algumas teofanias, nós não vamos entrar hoje, mas era o próprio Senhor agindo em favor do seu povo. Nós entendemos aqui que onde há a palavra, o povo é vitorioso. A palavra do Senhor diz que quando não há palavra, o seu povo se corrompe. Por isso que Provérbios, no capítulo 29, no verso 18, diz: onde não há profecia, onde não há pregação, o povo perece. Porém, aquele que guarda a minha palavra, esse é bem-aventurado. E nós precisamos entender que a pregação da palavra para nós é o meio pelo qual
qual nós alcançamos a graça. Nós só entendemos o que é Deus, o que é Jesus, o que é a Trindade, o que é a salvação, porque um dia nós ouvimos a palavra do Senhor, e é por intermédio da pregação da palavra que Deus chama os seus escolhidos. Por isso Paulo escreveu, não precisa colocar no slide, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e verso 21, ele diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E isto está escrito, eu não estou inventando. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É através da pregação que pecadores são alcançados e são tirados de um lamaçal de pecado. É de lá que eles são tirados por Deus. É de lá, por isso Marcos capítulo 6 e verso 12 e 13 diz: saindo eles, pregavam para que o povo se arrependesse e expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. A pregação é a forma que Deus investe autoridade em homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo. Nós sabemos que para ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos viver uma vida debaixo da presença de Deus. É por isso que Lucas capítulo 19, capítulo 9, verso 1 e 2, o Senhor convocou os 12 discípulos e disse: eu lhes dou poder e virtude sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. É através da pregação da palavra de Deus que lares são refeitos. É através da pregação da palavra de Deus que vidas são transformadas. É através da palavra de Deus que o reino é acrescido. É através da palavra de Deus que pessoas conhecem a verdade e nunca mais praticam a mentira. É por isso, quando essa palavra arde em nosso coração, a gente nunca mais consegue abandonar. Mesmo que a gente sofra para pregar essa palavra, a gente nunca mais deixa de pregar. Eu quero mostrar para você o relato de um pastor batista inglês, John Bunyan. Era um escritor e pregador cristão batista da Inglaterra. Foi o autor de um livro conhecidíssimo chamado O Peregrino. Muitos de vocês conhecem esse livro. Ele estava preso por 12 anos. Coloca no slide para mim, por favor. John Bunyan. Ele estava preso por 12 anos e a sentença para ele ficar preso por 12 anos foi porque ele pregava o evangelho. Pode passar. Pode passar. Aí, pode passar. John Bunyan esteve preso por 12 anos por pregar o evangelho. Até mesmo o juiz se sentiu penalizado por ele. Então o juiz chamou diante dele e disse: rapaz, se você parar de pregar a palavra, eu vou te soltar da prisão hoje. Porque você tem 5 filhos pequenos em casa e um deles é cego e precisa de você. Então John Bunyan respondeu dizendo: Senhor, eu preciso estar com os meus filhos e minha esposa, mas parar de pregar o evangelho é impossível para mim. Se o Senhor me deixar sair hoje, amanhã estarei pregando o evangelho. A gente precisa viver isso. A gente precisa sentir isso. A pregação da palavra é prioridade para nós. A Bíblia atesta isso. Capítulo de número 13 do Evangelho de Marcos, verso 10 diz: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Jesus falando para os discípulos isso. Vocês serão açoitados, serão apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que mesmo tudo isso acontecendo, que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Nós não pregamos o evangelho por conveniência, por amizade. Nós não pregamos o evangelho porque está tudo bem. Nós pregamos o evangelho em todo o tempo. Nós pregamos o evangelho nos dias bons e nos dias ruins também. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, na segunda epístola, no capítulo 4, no verso 2, pregue a palavra, meu filho, em tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda-as, ensine-as, exorte com toda longanimidade e doutrina. Nós não podemos parar de pregar. E Jesus orando, no capítulo 17 do livro de João, do Evangelho, Jesus orando pelos discípulos e por nós, ele disse o seguinte: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra. Como é que nós conhecemos a palavra? Pela pregação da mesma. Através da pregação da tua palavra hão de crer em mim.
A pregação da palavra é a forma que a graça se apresenta até nós. E quando essa graça maravilhosa se apresenta até nós, nós recebemos do Pai essa fé que nos conduz. A graça é o fundamento da salvação e a fé é o meio pelo qual nós somos alcançados pela graça. E como é que ouvimos essa palavra? Será que estávamos dormindo e tivemos um sonho, uma visão, como Isaías, e aí aprendemos a palavra por uma visão? Não. Aprendemos a palavra pelo ensinamento. Aprendemos a palavra porque ela é ministrada aos nossos corações. Como é que uma pessoa é salva? Através da pregação da palavra. Alguém só é selado com o Espírito Santo para a vida eterna depois de ouvir a palavra. Está de brincadeira. Não. Efésios capítulo 1, verso 12 e 13. Com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vocês estão, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É ouvindo a palavra. Não existe outro meio de que alguém alcance salvação senão pela graça, por meio da fé, ouvindo a palavra. É ouvindo a palavra. Mas eu tive uma revelação. Sim, mas você teve? Ok. E aí, aprendeu tudo naquela revelação? Duvido. Você pode ter tido uma experiência, e eu não vou discutir a experiência. Eu sei que pode ser. Nós não vivemos dessas experiências, nós aqui não ficamos favorecendo esse lado, mas você teve uma experiência com Deus? Ok, agora aprenda a sua palavra. A experiência é boa, mas ela não pode ser levada como doutrina. A palavra é a doutrina. É o ensinamento que nós precisamos. E o que é interessante é quando a gente vive essa palavra brota em nós, a gente não consegue parar de pregar essa palavra. Um reformador escocês chamado John Knox disse assim: Senhor, dá a minha Escócia ou eu morro. Senhor, eu quero pregar para a Escócia inteira. Se eu não pregar para a Escócia, eu vou morrer. Outro, eu perguntei ao Diego no primeiro culto qual era a tradução, eu vou falar errado, provavelmente o nome que eu não lembro. Whitefield disse, um pastor anglicano: se não queres dar-me almas, retira então a minha. Quer dizer, se eu não posso ganhar alguém para ti, não vale a pena viver. Meu Deus! E aí eu olho para um evangelista arminiano chamado D.L. Moody, muito conhecido, muito inflamado, não é? Os nossos irmãos pentecostais gostam muito dele, tem muito livro dele por aí, e tem coisa boa. Ele disse: usa-me, então, meu Salvador, para qualquer alvo, em qualquer maneira que precisares. Aqui está o meu pobre coração, uma vasilha vazia, enche-a com a tua graça. Quando essa palavra brota em nossos corações, nós não conseguimos viver mais sem falar dessa palavra, sem pregar essa palavra. Por causa dessa palavra, nós somos destratados, achincalhados, chamados de loucos. Volta para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 22 e 23, o apóstolo Paulo disse: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos. Essa é a palavra do Senhor. Aqueles que creem é salvação. Aqueles que não creem é loucura. É loucura. A pregação não pode estar condicionada ao querer do pregador e muito menos ao politicamente correto, visando a aceitação da maioria. Nós não podemos. Abre o capítulo de número 20 de Jeremias. A partir do verso 7. Porque do verso 1 ao verso 6 ele conta que foi açoitado. Foi preso dentro do templo, amarrado num cepo, que era um tronco, e dá-lhe chicote nele. Aí no verso 7, ele vem exclamando o sofrimento que era pregar a palavra naqueles dias tão terríveis. E aí olha o que o profeta diz: Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim, Senhor. Verso 7. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo,
não mencionarei mais. Quer dizer, se eu digo não vou pregar mais, se eu digo não mencionarei mais, nem falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando conter esse fogo, já não posso mais. Aqui o profeta está dizendo assim: eu não consigo parar de pregar a tua palavra. Essa palavra é uma loucura para mim. Essa palavra é uma vergonha. Estou sendo ridicularizado, atormentado por causa da pregação dessa palavra. Mas quando eu tento parar de pregar, tem um fogo que arde no meu coração e eu não consigo conter, eu não consigo vencer. A pregação da palavra de Deus, ela é para nós essencial. Nós não vivemos sem essa palavra. Nós não vivemos sem a ministração. É por isso que a gente está em casa às vezes e a gente fala assim: eu preciso ir na quarta-feira, eu preciso ir no domingo, Senhor, eu preciso de uma palavra. É claro que se a gente fosse para o nosso quarto, fechasse a nossa porta e fosse falar com Deus, eu sei que nós seríamos cheios ali também. Mas nós necessitamos de ouvir a ministração que vem do alto, de ouvir a palavra, porque foi por intermédio dessa palavra que nós chegamos até aqui. Foi por essa palavra, é por essa palavra que nós estamos de pé. Abre comigo Ezequiel capítulo 24, a partir do verso 15. Parece sempre que a gente é motivado por coisas muito boas acontecendo. E eu sei que coisas boas acontecem e devem acontecer. E é muito bom que aconteça. Só que quando o cenário não é tão bom, a tendência é que as pessoas fujam da presença do Senhor. Nós já ouvimos pessoas dizendo que desistiram, porque não suportaram. Não suportaram o molde, não suportaram os princípios e os valores do reino. Na verdade, não aprenderam da forma correta. Por isso desistiram. E a nossa oração é para que eles voltem, para que eles sejam novamente alcançados e retornem para o aprisco. Nós precisamos entender que a vida cristã é isso aqui, ó. Veio a minha palavra do Senhor, disse Ezequiel: filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer de seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Próximo verso. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias dos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Por isso eu falei de manhã ao povo. Pregou. E à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que me havia sido ordenado. Cumpriu tudo. Mesmo o Senhor dizendo a ele que estava tirando... Volta o versículo inicial. Volta o versículo, volta esse. Algumas traduções... O próximo. Algumas traduções... aí ele fala o prazer, né? Algumas traduções dizem o colírio dos teus olhos. A esposa amada. Aí o Senhor tirou. Não existe nada mais importante do que a pregação da... Você é louco, cara. Eu ouço de algumas pessoas assim: deixa eu acertar a minha vida aí, algumas coisas assim. Depois que eu acertar essa coisa aí, eu vou... Não, vou para lá, vou ajudar a Isabelle na filmagem, eu tenho um curso aí, mas deixa eu acertar primeiro uma situação lá na minha família, lá no meu quintal. Espera não, porque a prioridade do reino é que você se apresente dizendo: envia-me a mim, Senhor. Envia a minha vida, me transforma, me envia para ser bênção para os meus irmãos. Não existe nada mais importante do que a pregação da palavra, porque através da pregação da palavra vidas são alcançadas e não há nada mais importante do que vidas serem restituídas, vidas serem reconstruídas, famílias sendo novamente uma bênção do que era antes. Gente, quantos ataques contra a família, quantas famílias se desfazendo, a gente tem visto todos os dias isso. O nosso coração fica em frangalhos porque a gente ora, a gente busca e a gente percebe que o quadro parece não mudar. Através da pregação da palavra, lares são refeitos. Através da pregação da palavra, demônios caem por terra. Através da pregação da palavra, o nome do Senhor é exaltado no meio de sua igreja. Porque através da pregação da palavra, nós ouvimos a verdade de Deus. A gente está fazendo isso. Estou indo para a parte final do sermão. A gente está fazendo isso. A gente tem a oportunidade de toda hora fazer isso. Põe para mim o que o missionário Henry Martin, um pastor anglicano e missionário na Índia, olha o que esse camarada fez. Traduziu o Novo Testamento inteiro em uma língua chamada Urdu.
traduziu persa e judaico-pérsico. Ele traduziu também salmos ao persa e ao livro de oração comum ao urdu. Ajoelhado na praia da Índia, onde ele foi como missionário, ele dizia: aqui quero ser inteiramente gasto por Deus. John Mackenzie disse, ajoelhado à beira do rio Lucy, ele disse: Senhor, manda-me para o lugar mais escuro da terra. Para alguns, a palavra é uma herança tão maravilhosa de Deus, que viver sem anunciar esse reino e essa palavra é como a morte. Olha o que David Brainerd falou, um missionário norte-americano ligado à igreja congregacional. Olha o que ele fez. Formou uma igreja através dos índios que evangelizou. Ele dizia assim: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me até os confins da terra. Envia-me aos selvagens, habitantes das selvas. Nós não queremos sair debaixo do edredom, irmãos. Envia-me para longe de todo o conforto terrestre. Envia-me mesmo para a morte, se for para teu serviço e para progresso do teu reino. Ele mesmo escreveu: lutei pela colheita de almas, multidões de pobres almas, lutei para ganhar cada uma. E isto em muitos lugares, sentia tanta agonia, desde o nascer do sol até o anoitecer, que ficava molhado de suor por todo o corpo. Mas, ó querido Senhor, o meu querido Senhor suou sangue pelas pobres almas. Com grande ânsia eu desejava ter mais compaixão. Termino a mensagem lembrando de uma pregação muito famosa de Jonathan Edwards. Pecadores nas mãos de um Deus irado. O camarada não conseguiu nem terminar o sermão. Eu tirei trechos do sermão para vocês entenderem o que ele disse naquela noite. Ele disse: o arco da ira de Deus está armado, e a flecha está pronta na corda, e a justiça dispara a flecha em seu coração e desarma o arco. A sua impiedade o torna tão pesado quanto o chumbo e o faz tender para baixo com grande peso e pressão, rumo ao inferno. Homens não convertidos andam sobre o abismo do inferno em uma cobertura podre e podem cair a qualquer momento. O Deus que segura sobre o abismo do inferno, muito mais do que alguém segura uma aranha ou algum outro inseto abominável sobre um fogo, não é nada, senão a mão de Deus que segura para não cair no fogo cada momento. E o fato de vocês não terem ido para o inferno na noite passada, tem de ser atribuído a Deus e a nada mais. Visto que você se levantou nessa manhã, ou visto que você está sentado aqui na casa de Deus, disse Edwards: ó pecador, ele apelou, considere o terrível perigo em que você está. Você está pendurado em um fio muito tênue, e as chamas da ira divina ao redor dele, prontas a cada momento a queimá-lo, e a queimá-lo totalmente, e você não tem nada em que segurar para salvar a si mesmo, nada que possa fazer para levar a Deus e poupá-lo por mais um momento. Sabe o que aconteceu, irmão? Ele não conseguiu terminar o sermão, porque olha o que os irmãos gritavam. O tumulto se tornou muito grande quando a audiência foi tomada por gritos, lamentos e clamores. Diziam algumas pessoas: o que farei para ser salvo? Estou indo para o inferno. O que farei por Cristo? Um dos ministros registrou que os gritos agudos e clamores eram comoventes e admiráveis. Várias pessoas foram esperançosamente mudadas naquela noite. E ele termina o texto dizendo: ande com Deus e siga Cristo como uma criança pequena, frágil e dependente, agarrando a mão de Cristo, mantendo os olhos nas marcas das feridas no lado e nas mãos dele, de onde vem o sangue que purifica você do seu pecado. Ele não conseguiu terminar o sermão e os irmãos se levantaram dos bancos, porque eles achavam que o chão fosse se abrir. Leia depois sobre isso. Compre esse livro. É um sermão. Um sermão só fez um livro. Os crentes tinham medo do chão se abrir. E eles seguraram nas pilastras do templo, porque tinham medo de serem sugados, assim como Ananias e Safira foram. Irmãos, a coisa é muito séria. Não é que a gente brinca, não. Não quero de forma alguma acusar os irmãos de uma coisa dessa. Mas às vezes parece que a gente não leva tão a sério a palavra de Deus, a pregação da sua palavra.
Parece que a ministração da palavra é somente para o pastor, para o seminarista, ou para os irmãos que são responsáveis por direção de culto. Mas, segundo um conceito da reforma, o sacerdócio universal dos crentes diz que todos os crentes são pregadores do reino. Todos nós somos atalaias de Deus. Alguns de nós falamos assim, outros falamos assados, outros falam com sotaque, alguns não, outros mais, outros menos, mas todos nós somos separados por Deus. Todos nós fomos ungidos por Deus para anunciar o reino e a sua virtude. Todos nós podemos falar de Jesus e da sua palavra, do seu reino vindouro. Nós temos essa missão, nós fomos escolhidos, separados e ungidos por Deus para anunciar essa palavra. Nunca tenha vergonha de anunciar essa palavra. Nunca tenha vergonha da fé que você professa. Um dia nós nos encontraremos com o Senhor. Eu termino o sermão convidando você a orar comigo, para que o Senhor ele possa colocar esse fogo no seu coração, para que você não perca nenhuma oportunidade de falar do amor de Deus e da sua palavra. Você também é o pregador da palavra. Você é um pregador da palavra. Eu não sei se pregador do telhado, eu não sei se pregador na faculdade, na escola, em qualquer outro canto, mas você é um pregador da palavra de Deus. Feche seus olhos comigo. Senhor, muito obrigado por essa noite na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo sobre nós. Neste momento, Pai, eu peço a Ti que cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, que o seu coração seja tomado, assim como Isaías, Jeremias, Ezequiel, assim como John Knox, Senhor, assim como outros muitos pregadores da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra arda no coração desse crente e que ele tenha prazer, Senhor, de pregar a Tua palavra, porque ele, Senhor, porque nós somos privilegiados de termos o acesso, Senhor, e essa virtude que é pregar o Teu reino, que é falar de Ti, da Tua obra, Senhor, da Tua vida, da Tua morte, da Tua ressurreição e da Tua volta iminente, Senhor. Por isso, encoraja o coração desse crente a falar mais de Ti todos os dias. Que ele tenha, Senhor, em sua mente e em seu coração o desejo, Senhor, ardente por pregar a Tua palavra em qualquer situação, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, Senhor, em qualquer tempo. É isso que eu te peço, Senhor, e eu já te agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém.